Em 2013 foi lançado um reboot de Uma Noite Alucinante, A Morte do Demônio, de 1989. A Morte do Demônio tem uma história bem interessante porque é um filme que, quando foi lançado, muitas pessoas caíram em cima dele e teve uma enxurrada de críticas negativas. Eu amei o filme, porque hoje em dia esse filme é visto de uma forma completamente diferente, cara. As pessoas gostam muito desse filme. Eu achei o filme incrível e espetacular, e isso marcou muito a minha cabeça, porque hoje, pra mim, até hoje, é um dos melhores filmes de terror já feitos. E agora, 10 anos depois, foi lançado um novo reboot de A Morte do Demônio, que está com nada mais do que essa nota aí no Rotten Tomatoes. É muito esquisito, né, o cara que tem uma relação tão grande, assim, tipo, de considerar um dos melhores filmes de terror já feitos com A Morte do Demônio, porque a maioria das pessoas gostam muito mais do original, e eu entendo perfeitamente por que gostar tanto do de 1989. É um filme realmente incrível, um filme com pouco orçamento e feito de uma forma tão bonita. O roteiro dele é sensacional, sabe, como ele trabalha e tudo mais. Apesar desse roteiro mais simples do de 2013, eu acho que o de 2013 me pegou muito, porque a gente estava numa carência de filmes de terror bom. A gente tá nessa carência até hoje, né? Tá começando a sair agora terror bom, filme de terror bom. É o caso desse filme aqui, que como eu fui com expectativas muito altas para assistir esse filme, ele acabou que não mexeu tanto assim comigo, porque as minhas expectativas eram realmente muito altas. Porque quando eu vi aquela nota dos críticos lá, cara, que 96% é muita coisa para um filme que eu não tava dando absolutamente nada, ou quase isso, né? Eu tinha um interesse nele quando falaram que ia ser uma continuação do filme de 1989. Porém, eles vieram depois e desmentiram isso e falaram que na verdade era um reboot, realmente. E já tivemos o reboot de 2013, como eu falei pra você. Talvez eu deveria pensar um pouco mais em por que esse filme tenha me marcado e vim aqui fazer um vídeo especial sobre ele, porque eu tenho que entender por que aquele filme mexe tanto comigo. Então eu fui com expectativas para esse filme de bater aquele filme, simplesmente por conta dessa nota também, né? Então, tá vendo? Às vezes não dá pra confiar totalmente nos críticos. Super Mario que eu diga, cara. E assim, esse filme é um filme decente, é um filme que entrega muito bem o terror que é necessário, sabe? A gente tá precisando realmente desse fôlego, desses filmes de terror bom. Na época da Morte do Demônio, se não me engano, tinha lançado também Invocação do Mal. E Invocação do Mal e A Morte do Demônio foram os únicos dois filmes que eu vi na época que eram muito bons. Tinha lançado também um do Massacre da Serra Elétrica, que era terrível lá. E enfim, eu tava querendo que esse filme batesse aquele. Então, tipo, eu acabei vendo mais os defeitos, alguns clichês do roteiro e como que ele não conseguiu trabalhar muito bem a relação dos personagens, que, tipo, no de 2013, por exemplo, é um filme menor do que esse, e ao mesmo tempo ele consegue trabalhar bem as emoções dos personagens ali. Ele não trabalha bem a química deles, porém ele sabe trabalhar muito bem as emoções que eles sentem quando um personagem se transforma naquele meio que zumbi, né, aquele morto-vivo do filme, é meio que um possuídos com zumbi, uma coisa meio hack mesmo. E eu acho que essas relações não foram tão bem construídas aqui, então personagens se transformam e você não vê muito aquela relação, tipo, existe um parentesco entre aqueles personagens, não desenvolveram muito bem o drama, não desenvolveram muito o peso daquelas transformações em um filme que dava pra ter trabalhado mais isso, porque é um filme de 2 horas, e então acaba sendo uma coisa corrida justamente por isso, por eles não terem essas pausas, mas ele se constrói muito bem sendo um terror, sendo aquele típico filme de terror que tem, não é cheio de jump scares, não é cheio de sustos e tudo mais, porém ele é um terror mais trabalhado com gore. Eu achei que ia ser ainda maior, porque pessoas aqui no Brasil, 3 pessoas passaram mal com esse filme. Existia aquele rumor de que eles queriam bater o recorde de uso de sangues do A Morte do Demônio, que é o filme que mais utilizou os galões de sangue falso, né? Eu achei que eles iam trabalhar de uma forma melhor essa ideia do sangue, sabe? Mas ficou meio que jogado ali. Existem cenas com muito sangue, com exagero de sangue que não precisavam. É esquisito estar fazendo essa comparação aqui, mas é justamente por conta de eu ter ido com essas expectativas. Então eu vou acabar comparando esses dois, que é o meu filme favorito, e esse filme aqui que eu achei ele inferior até mesmo do que o de 1989, que eu acho também sensacional. Outra coisa também que eu achei que faltou é que existe um momento em que existem muitos possuídos dentro da cena, e eu achei que eles iam trabalhar aquilo de uma forma melhor, e acaba com que o roteiro faz... Pareceu que o roteiro tava com uma preguiça de fazer uma coisa maior, sabe? Eu achei que faltou isso, faltou arriscar mais aqui dentro desse roteiro.
Ele poderia ter sido um filme com mais riscos e tudo mais, mas ele tem um roteiro muito fluido, ele coloca coisas ali, detalhes ali que vão se ligar ao final da trama e trabalhar muito bem seus personagens, porque apesar de não trabalhar bem as relações deles, os personagens estão sensacionais. Quando eles chegam ali e eles se transformam, você sente um certo peso ali, porque eles têm uma personalidade. Todos eles têm personalidades. Principalmente eu não sei se poderia usar esse termo, mas é a Final Girl, né, que geralmente ela tá em filmes de terror slash, que é a última sobrevivente mulher desses filmes de tipo Jason, Halloween e tudo mais, né, o Michael Myers. E aqui é meio que isso, só que é com um filme de terror, de possuídos e meio que sobrenatural e tudo mais. Quando chega no fim, eu acho que essa é uma das melhores Final Girls que eu já vi na minha vida. Essa aí é do filme Corra, Querida, Corra. Assistam esse filme. Gente, é o melhor filme de terror slasher já feito. Pra mim, um dos melhores filmes do ano passado, top 5 dos filmes do ano passado. Corra, se eu não me engano, tem na Prime Video. E essa daqui é a segunda melhor, porque ela tá, tipo, quando ela pega as coisas assim pra referenciar o de 1989, como a Serra Elétrica e tudo mais, você fala, cara, eu falei na hora, cara, é o Ash, mano, é o Ash mulher, sabe? Tipo, que personalidade, que personalidade. É muito, muito bacana, eu adorei. Quando ela trabalha aquele terceiro ato é bem trabalhado, ela tem que ser a pessoa racional, sabe? Tem uma coisa meio... me lembrou muito a cena do Jurassic Park, aquela cena tensa do Jurassic Park, se lembrou demais aquela cena. E tem uma cena muito parecida com essa, talvez seja até uma referência e, assim, é muito, muito, muito legal o final, muito legal o jeito que eles trabalham essa personagem específico. Eu queria ver mais dela, eu quero ver mais dela, porque... realmente ela, quando ela chega no final assim, toda suja de sangue, mano do céu, que coisa incrível. E eu acho que esse aqui trabalhou muito bem esse lado do sobrenatural, que também tem no primeiro filme, tipo... Então tem essas mudanças aqui do roteiro que são perceptíveis, que esse aqui realmente é um reboot. O de 2013 parece quase um soft reboot, sabe? E eu achei bem interessante esse filme, eu acho que é um filme decente, com uma fotografia sensacional, a trilha sonora maravilhosa e um roteiro bem costuradinho, sabe? É um filme delicioso de se assistir, apesar de eu ter falado de muitos erros dele aqui, é um filme delicioso de assistir, cara. Mas, tipo assim, é gostoso pra quem gosta de filme de terror gore, porque tem umas cenas, assim, bem pesadas que dá até bem entender porque que algumas pessoas passaram mal com esse filme. Se encerra muito bem. Terceiro ato, eu acho que o início é um pouco arrastado, mas depois que passa esse início, fica assim sensacional. A cena inicial é muito boa, cara. A cena inicial tem uma coisa assim, tipo, quando vai surgir o nome, é uma coisa gloriosa e tudo mais. Eu já fiquei, opa, pô, esse filme aí deve ser nessa pegada. Mas não, ele vai pra uma pegada mais simples, mais filme de terror pra todo mundo mesmo. Olha aí. Essa aqui é a minha comemoração quando eu vi que tem um pouco mais de visualizações no meu vídeo sobre a reação do trailer do Velozes e Furiosos, que deve estar aparecendo aqui. E, cara, eu comemorei com 32 visualizações, pra mim é muita. Ai, como eu queria que esse canal fosse maior. Mas enfim, pra ajudar a crescer é só se inscrever aí e compartilhar com todo mundo esse vídeo aqui. Valeu!